paz com todos, paz do Senhor, shalom, shalom. O que mais que eu falo? Shalom Adonai. O meu hebraico acaba aí, gente, aí não complica a minha vida. O nosso professor de hebraico não está aqui. Muito bom ver vocês na casa do Senhor, mais uma vez. Essa noite eu estou aqui para trazer a palavra com muito amor, com muita honra por estar aqui diante de vocês. O salmista diz que o Senhor, Ele tira do lixo, do montulho, de coisas que não prestam, o necessitado, e o faz assentar entre príncipes. Nós estamos aqui entre príncipes, sabia? Nós estamos entre príncipes. Homens e mulheres que amam o Senhor, que foram arrancados do lugar onde estavam e colocados à mesa do Cordeiro. Amém? Nessa noite eu quero falar de uma trajetória que todos nós passamos, que é uma trajetória que todo cristão passa, que é uma trajetória de sair de um lugar de escravidão e encontrá-lo num lugar de redenção. E confesso para vocês que quando eu estava estudando sobre essa mensagem durante a semana, eu pensei, poxa Jesus, vou falar sobre pecado domingo à noite, mas é só no começo, tá? Só para entender bem o que eu quero construir com vocês nessa noite, aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Nós vamos falar um pouquinho sobre como éramos antes. Éramos escravos, éramos servos, precisávamos de um resgate, de um resgatador dos nossos pecados. E nisso o Senhor Jesus entrou na nossa vida e então fomos por Ele redimidos. E a nossa única esperança está em Jesus. Porque se não fosse por Ele, não estaríamos aqui assentados no meio de príncipes. E eu quero ler com você nessa noite o texto que está em Lucas, capítulo 19, no primeiro versículo. Lucas 19, no versículo 1. Me ama. Eu vou esperar para vocês abrirem, tá? Durante alguns textos, porque nós vamos construir algo nessa noite. E eu preciso que você leia na sua palavra também. Se você tiver aí a sua caneta, eu sei que caneta hoje em dia é um artigo raro, né? Mas se você tiver a sua caneta aí com você, se você quiser fazer a sua anotação, nós vamos falar sobre um assunto hoje muito importante que você precisa entender muito bem. Lucas capítulo 19, no versículo 1, o texto sagrado diz o seguinte: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa passagem de Zaqueu, acredito que todos nós conhecemos muito bem, todos nós entendemos o seu peso contextual e histórico, mas não vale a pena deixar de repetir que Zaqueu era um homem, apesar de muito rico, apesar de muito bem sucedido. A Bíblia diz
que ele era chefe dos publicanos. Então ele não era um publicano, ele era chefe dos publicanos. Então com certeza ele tinha uma condição financeira muito boa, ele vivia muito bem nesse sentido. Porém Zaqueu não tinha algo que muitas pessoas tinham, que era paz de espírito e o conhecimento a respeito de Jesus Cristo. Zaqueu, nos nossos dias, poderíamos dizer que, eu nem sei se existe esse cargo, mas o diretor da Receita Federal de Santa Catarina, não sei se esse cargo existe, mas seria mais ou menos isso. Ele era alguém importante, só que ao mesmo tempo, na sociedade judaica e perante os seus irmãos, perante a sua religião, Zaqueu ele não era benquisto. Zaqueu ele não era considerado um judeu. Zaqueu ele não era bem aceito na sua sociedade religiosa, porque ele escolheu uma profissão que ofendia o judaísmo, que ofendia os seus irmãos. Ele trabalhava para Roma, ele cobrava impostos dos seus irmãos. Então veja que esse homem, ele estava numa situação financeira boa, ele tinha uma vida estável, mas ele não tinha Jesus. E Jesus olha para ele e diz: eu vim para salvar os que estavam perdidos. E ele se referia a Zaqueu, mas Zaqueu era um homem que tinha uma religião. Zaqueu era um homem que tinha uma fé. Zaqueu era um homem que com certeza dava as suas ofertas, os seus dízimos, mas ele era um homem excluído na sua congregação. Não vamos entrar no mérito se ele estava certo ou errado, mas vamos entender muito bem que no contexto judaico em que ele estava, na sociedade em que ele vivia, ele era considerado um pária. Tanto que Jesus foi questionado: como que pode, ele se diz ser quem ele é, e janta e senta à mesa e conversa com esse tipo de pessoa? Alguns anos atrás, eu conheci um homem que era como Zaqueu. Ele estava à margem da sociedade religiosa. Essa pessoa havia tomado decisões erradas na sua vida como Zaqueu, e por causa dessa decisão errada, os amigos se afastaram, a família se afastou, a sua igreja se afastou. Ele carregava da mesma maneira que Zaqueu o peso de uma culpa por ter tomado decisões incorretas. E todas as portas que antes estavam sempre abertas, de repente se fecharam. Os amigos que ele tinha para tomar um cafezinho, ele já não tinha mais. Até que um dia ele descobriu uma igreja chamada Sena. E mesmo sem muita esperança, ou muita até convicção em si mesmo, ele entrou naquela igreja. E lá, em vez de ser uma pessoa julgada, ele foi uma pessoa abraçada. Em vez de colocado à parte, ele foi recebido. Foi tratado como um filho. Foi abraçado. Foi amado. Foi ungido pastor. E hoje está aqui diante de vocês. Esse homem sou eu. Eu já estava perdido. E foi para pessoas como eu e como você que Jesus veio. Pessoas que o mundo e a sociedade religiosa não queriam mais. Mas Ele nos quer. Deus me ama e Ele está de braços. Deus me ama. Aleluia. Eu faço uma pergunta para você: se Jesus o chamasse pelo nome hoje, como Ele fez com Zaqueu, você estaria pronto para descer da sua figueira, da posição que você está, do lugar de conforto que você está, do posicionamento que você acredita que é certo, descer da figueira e se encontrar com Jesus pessoalmente? Lembre-se, um pouquinho mais adiante, esse encontro com Jesus custou tudo para Zaqueu.
todo o lucro que ele tinha, e com certeza em algum momento da sua vida ele lesou alguém, ele retribuiu, ele restituiu 4 vezes mais. Eu não sei você, mas a minha conta bancária não é tão grande assim. Talvez a de Zaqueu era, mas a minha não. Ele teve um encontro com Cristo, sim, mas custou tudo. Mas faça uma reflexão. Qualquer coisa que você compare com o amor de Cristo, qualquer coisa que você coloque Cristo de um lado e a outra pessoa, a outra coisa do outro lado, se você comparar qualquer coisa com Cristo, quem é maior que Ele? Quem é maior do que o nosso Senhor? Então, em todas as coisas, Ele está acima e é melhor. Então, por que você não desce da figueira, cara? Sai daí. Sai desse lugar, dessa posição de não, eu não posso perder isso. Eu não posso abrir mão disso. Eu preciso desse cargo, eu preciso dessa posição, eu preciso desse dinheiro, eu preciso desse recurso. Mas e se o Senhor não estiver ali? E se o Senhor estiver passando pelo caminho, aonde você estará quando Ele passar pela sua vida? Ah, pastor, mas o Senhor já passou pela minha vida, eu já o aceitei como Salvador. Calma, calma que piora. Quando Jesus passa pela nossa vida, nós precisamos tomar uma decisão de fé. Nós precisamos fazer como Zaqueu, subir numa árvore. Agora você imagina uma pessoa, um homem que tinha um cargo da importância que Zaqueu tinha, sair correndo no meio da rua, subir numa árvore, para ver um homem chamado Jesus. Talvez você nunca parou para pensar nisso, mas naquela época isso era desonroso. Você sabia que no contexto da parábola do filho que vai embora e do filho que fica, que nós carinhosamente chamamos de filho pródigo, quando o pai está aguardando o retorno do filho, ele vê o filho vindo, retornando para casa, o pai se levanta e ele sai correndo em direção ao filho. Sabe por que ele faz isso? Porque o certo seria o filho dobrar os seus joelhos, se humilhar diante de seu pai e viver na casa de seu pai como um escravo, como um servo. Mas o pai, ele correu em direção a ele, e na sociedade daquela época, um homem, um ancião, era considerado uma vergonha correr daquele jeito. Mas o pai não se preocupou em se envergonhar, porque o que ele queria era alcançar o filho, enquanto o filho não se escravizasse diante dele. E quando o pai alcança o filho, ele agarra ele pelo pescoço e impede que ele faça isso. E imediatamente ele coloca um anel no seu dedo e restaura a sua posição. Isso nos ensina uma verdade muito grande. Deus não se importa em se tornar uma vergonha, um escândalo, porque a mensagem da cruz é um escândalo. A mensagem da cruz é uma vergonha. Ele nunca se importou com isso. Ele veio para nos resgatar, para nos redimir. Nós precisamos abandonar para isso nossas certezas, nossas convicções. Você está pronto para confessar o que você deixou para trás? Você está pronto para restituir aqueles que você ofendeu? Um homem, quando se posiciona diante de Cristo, ele traz salvação para toda a sua casa. Não foi só Zaqueu que encontrou salvação, toda a sua casa foi salva. Porque Jesus disse: hoje eu trouxe salvação para esta casa. Um homem, um sacerdote, quando ele se posiciona, não é somente ele que é salvo, é toda a sua família, toda a sua descendência. Tudo que ele tem, tudo que ele é resgatado, redimido pela graça de Cristo. Muito diferente do que nós conhecemos na vida de Acã. Quem lembra de Acã? Quem não lembra de Acã? Então, por que vocês não levantaram a mão antes? Vocês estão querendo me enganar? O que aconteceu com Acã e sua família?
Eles foram? Sim, mas como foi a morte deles? Apedrejados e depois queimados. Não só Acã, sua família, seus animais e tudo que ele tinha. Ele não foi só retirado do meio da congregação, ele, toda a sua casa e tudo que ele tinha foram mortos, porque um homem não se posicionou diante do Senhor. Acã não se posicionou e houve morte na sua casa. Porém Zaqueu se posicionou e houve vida e salvação na sua família. Se posicione, homem. Desça da figueira. Desça daquilo que você acha que é certo, das suas convicções. Rasgue o seu coração nessa noite. Se lance aos pés de Jesus. Se você tiver essa atitude de Zaqueu, a primeira coisa que Jesus vai fazer é te convidar para uma mesa. É sempre assim que ele fazia. A mesa. Literalmente, uma conversa. Por isso Jesus sentava à mesa com pecadores. Porque o objetivo principal de Cristo era a salvação dos pecadores. Lógico, ele curava, ele libertava, ele impactou, mas o que mais ele queria era resgatar, redimir, fazer com que aquela ponte que existia entre o homem e seu pai fosse novamente feita. Talvez você está na igreja há muito tempo. Você vem nos cultos há muito tempo. Mas você se sente amado por Deus? Eu sinto no meu espírito que existem pessoas que já fizeram essa oração aqui. Senhor, eu não me sinto amado. E não é vergonha nenhuma você admitir isso. Não precisa levantar a mão. Só preste atenção no que o Espírito Santo está falando contigo nesse lugar. Você é amado. Você é amada. Todos aqui são amados por Cristo da mesma maneira, com a mesma intensidade. E aí você fala, tá, pastor, muito bem, a história de Zaqueu, Jesus foi, entrou salvação na casa dele, toda a sua família foi salva, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu já sou crente. Ou talvez você está aqui pela primeira vez, e a mensagem é a mesma para todos nós. A pergunta que eu quero te fazer, e talvez você não saiba responder: por que eu precisei ser salvo? Talvez você nasceu num lar cristão. Talvez desde pequenininho você frequenta a igreja. Você participou do Kids da sua igreja. Você participou do Teens da sua igreja. Participou dos jovens, casou na igreja. Sua esposa também, mesmo caminho. Mas por que você precisa ser salvo também? Você já se perguntou? Talvez você nunca cometeu nenhum pecado grave. Talvez você conhece uma pessoa e você já disse assim: essa pessoa é tão boa, tão honesta, que ela vai para o céu. Eu te pergunto nessa noite, será? Você tem certeza? O que é a salvação e por que nós precisamos ser redimidos? Por que precisamos encontrar o Salvador? E para entender um pouquinho melhor sobre isso, nós precisamos entender uma coisa: o que é pecado? O que é pecado? Lógico que pecado é uma palavra que na sua raiz significa errar o alvo, muito bem. Mas o conceito de pecado? O conceito de pecado é tudo aquilo que transgrida a lei de Deus, sendo contrário ao seu caráter. Essa é a definição bonita, que está no nosso livro de teologia, inclusive. Pecado é tudo aquilo que transgrida a lei de Deus, sendo contrário ao seu caráter. Isso é pecado. E talvez você está falando, pastor, mas eu não transgrido a lei de Deus. Por isso, nós dizemos que a lei, ela mostra o pecado. Sabe por que a lei de Moisés, ela mostra o pecado? Porque ela diz para as pessoas o que não fazer.
A lei diz: não faça isso, não toque nisso, não ande assim, não se vista assim, não faça isso. Não, a lei diz não, 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 não. E quando alguém desobedecia a lei, isso era chamado de pecado, isso era chamado de transgressão. Ah, pastor, mas isso é coisa lá do Antigo Testamento. Eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia. Na epístola de 1 João, no capítulo 3, no versículo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Desculpa, falei versículo errado. 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 4, o texto sagrado diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Por isso o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Destruir as obras do diabo. Desde quando existe o pecado? Desde antes de eu e você nascermos. A transgressão, ela surgiu antes de nós. Não tem nada a ver com nós. A transgressão, o pecado é antes. Mas existe um detalhe, uma chave aqui, que nós não estamos falando de atos pecaminosos. Nós estamos falando do pecado, o primeiro pecado. E aí talvez você se pergunta, ou já se perguntou, mas como que eu já pequei? Nascendo eu já pequei. O salmista diz em algum lugar, esqueci agora, que na iniquidade minha mãe me gerou. Mas o que eu fiz? Eu só fui gerado, já errei. No versículo 10, Jesus, ali do capítulo 19 de Lucas, Jesus diz o seguinte: eu vim para salvar o que estava. Ele joga para o passado, e numa leitura rápida e talvez não muito atenta, nós pensamos que ele está falando de Zaqueu. Mas de quem ele está falando? De toda a humanidade. Ele diz: hoje eu trouxe salvação para essa casa. Sabe por quê? Porque eu vim para resgatar o que estava perdido. O que foi perdido lá atrás. O que foi perdido lá no princípio. O que foi perdido que precisava ser restaurado na humanidade. Essa é a pergunta. Somente a obediência? Satanás desobedeceu. Adão desobedeceu. Eva desobedeceu. Todo mundo desobedeceu. Mas então é só isso? Se fosse só isso, não dava para fazer um Adão 2.0 que obedecesse certinho, uma versão atualizada do aplicativo? Não dava para fazer? Se o problema era só obedecer? Será mesmo? Você já parou para analisar como Adão foi criado? Alguém mais foi criado da mesma forma que Adão? Adão foi uma criação única. Ele foi moldado pelas mãos do Senhor. E para que ele tivesse vida, o Senhor soprou do seu espírito sobre ele. Então Adão era único. Não que Deus não pudesse fazer outro, Deus pode fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Mas havia um plano para nós. E esse plano precisaria ser cumprido. Gênesis no capítulo 1, no versículo 26 e 27, você vai encontrar aí no texto sagrado que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Os animais, os seres viventes, eles olhavam para Adão e viam alguém à imagem e semelhança de Deus. Os animais olhavam para ele, olhavam para Eva e viam alguém semelhante a Deus, porque eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso eles tinham tanta autoridade, tanta inteligência. Adão era um homem muito inteligente.
Deus deu uma responsabilidade muito grande para Adão. Deus diz para Adão: dê nome para todas as coisas. E até hoje você olha para um elefante e você vê que o elefante tem cara de elefante. É ou não é? Já pensou elefante com outro nome? Não dá, porque Adão colocou o nome certinho no bicho. Ele era um homem inteligente, um homem capaz. O problema dele não foi desobedecer. Lógico que ele desobedeceu, evidentemente. Mas o problema é que, quando ele ignorou a ordem de Deus, ele quebrou algo muito mais importante do que só obedecer e desobedecer, que foi a imagem, a semelhança, a essência, a glória, a verdade, a unção. Quem trabalha com ferramentaria aí entende muito mais do que eu nessa parte. Mas Adão era um molde perfeito. E quando ele comete o erro que cometeu, ele quebrou o molde, ele trincou o molde se perdeu. Então o molde de todos os homens, o padrão de toda a humanidade que veio após Adão, foi perdido. Então o problema não está apenas na obediência ou desobediência, é muito mais profundo do que isso, porque aquele que era para representar o primeiro de toda a humanidade, ele resolveu desobedecer. O pecado e o problema de Adão é que ele era o sacerdote da sua casa, não só da casa dele, mas de toda a sua descendência. Nós somos descendentes de Adão. Somos todos descendentes dele. Então, quando Adão desobedece, ele traz uma raiz de desobediência, de pecado e de falha na imagem e semelhança do nosso Senhor. E isso faz com que haja separação entre o homem e Deus. Abra aí comigo Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías 59 diz: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Os pecados gerados lá no princípio fizeram com que o Senhor se separasse da humanidade. Então toda a humanidade, quando pecava, o que o pecado gerava? Morte. Porque a filiação foi comprometida, a essência foi comprometida. Então veja como é perigoso o que Adão fez. Ele era o homem, o sacerdote. Vocês já se perguntaram, não sei se você se pergunta essas coisas quando você lê a Bíblia, mas eu me pergunto. Vocês já se perguntaram por que Deus só veio conversar com eles depois que Adão errou? Porque Eva errou. Deus não foi falar com ela: Eva, o que tu fez, Eva? Agora, quando Adão errou, quando o homem errou, quando o sacerdote da casa errou, quando aquele que tinha a responsabilidade por zelar e cuidar da presença do Senhor dentro do seu lar errou, aí o Senhor veio. E aí ele pergunta: o que fizeste, Adão? Adão rompeu com algo que era muito importante: paternidade. E agora, ele não só rompeu com a paternidade do Senhor, mas ele ficou sem casa, sem lar, sem tudo. Ele perdeu tudo. E Adão tinha tudo. Jesus então ele veio para quê? Alguém mais foi criado da maneira que Jesus foi criado? Não. Ele também não foi gerado como eu e você fomos gerados, mas ele também não foi gerado do pó como Adão. Ele foi gerado pelo Espírito de Deus. E então Maria o gerou.
e aprenda uma coisa de uma vez por todas. Se você tem um propósito na sua vida, se Deus te chamou para algo, se Deus te deu um dom, um talento, se Deus te capacitou para algo, se você não fizer o que Deus te chamou para fazer, Deus vai levantar outra pessoa. Nem que Ele mesmo tenha que fazer, mas Ele faz. Porque aquilo que o Senhor tem para toda a humanidade, aquilo que o Senhor tem para o reino de Deus, se eu e você não fizermos, se for necessário, Ele mesmo faz. Você já leu o livro Fator Melquisedeque? Lugares onde ninguém foi pregar sobre Jesus, as pessoas sonham com Jesus. As pessoas aceitam Jesus sem ninguém pregar. Então não se preocupe, se nós não fizermos a nossa parte, Ele faz. Não depende de nós salvarmos a humanidade, depende de nós estarmos aos pés de Jesus. A melhor parte. Essa é a nossa escolha e essa deve ser a nossa opção. E única opção. Abra comigo 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 45. 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 45. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus, ao homem celestial. Você é um homem da terra ou um homem celestial? Você é semelhante a Adão ou você é semelhante a Jesus? Dê um glória a Deus aí por isso, pelo amor de Deus. Você não é terreno, você não é natural. Você é um ser espiritual. Não por causa do primeiro Adão, mas por causa do último e único, primogênito de tudo. Ele fez, e Ele é capaz de resgatar-nos daquele pecado que iniciou lá atrás e que nos fez perder tanta coisa, mas que, lógico, graças ao Senhor foi restaurado. Mas só para você entender um pouquinho, você já parou para pensar o que nós perdemos e que se não fosse por Jesus nunca teríamos resgatado? Não, pastor, eu sei, é que é só eu fico fazendo essas perguntas mesmo. Quem ficar atrás de mim no céu, quando a gente chegar lá para conversar com Jesus, tenha um pouco de paciência, tá? Porque eu tenho uma listinha de... Isso, ainda bem que lá, como a Bambinete pregou domingo passado, o tempo é diferente, né? Então eu acredito que vocês não vão ver o tempo passar, né? Mas eu tenho muitas perguntas curiosas para Jesus. Mas nós perdemos muita coisa, porque quando Adão foi criado, quando a humanidade foi criada, o Senhor escolheu nos cobrir de honras, de bênçãos. Gênesis 1, 28, ali no princípio o Senhor já nos abençoou. Você já percebeu isso? No primeiro capítulo da Bíblia, o Senhor já declarou uma bênção para nós. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra. Ali no começo, o Senhor já abençoou eles. E consequentemente essa bênção veio para nós também. Tem alguns irmãos que tomaram essa bênção para si próprio. Eles gostam de fazer filho. Tem muitos filhos. Tipo o pai Abraão, né? Pai Abraão tem muitos filhos. Não vamos citar nomes, né? Mas é uma bênção que o Senhor deu para todos nós. Mas é uma bênção para toda a humanidade. Que a humanidade cresceria, que a humanidade se multiplicaria. Salmo número 8, versículo 3 e 4. O salmista pergunta ao Senhor: quem é o homem, Senhor, para que tu se lembre dele? Quem nós somos diante de ti?
Por que, Senhor, Tu nos coroaste de glória? O salmista faz uma pergunta: Senhor, quem eu sou diante de tudo isso? Uma pergunta honesta, uma pergunta sincera. Quem eu sou diante de todas essas coisas? Mas assim o Senhor escolheu nos coroar de glória, de honra, no plano espiritual. O Salmo 115, versículo 16 diz que, e esse é muito importante, porque tem muita pessoa que diz assim: o mundo jaz no maligno. Tudo bem, eu sei que a Bíblia Sagrada diz isso, mas olha o que diz esse Salmo 115, versículo 16: a quem foi dada a autoridade? Você está vendo aqui atrás de mim? Para quem Deus deu autoridade? Para nós, repita comigo: para quem Deus deu autoridade sobre a terra? Então o mundo não jaz no maligno. Ele só jaz no maligno quando ele consegue gerar morte na vida de uma pessoa. Por isso o texto sagrado diz isso. Mas a autoridade sobre a terra é para a igreja. Ele jaz quando a pessoa permite morrer, mas em nome de Jesus, nós temos essa autoridade. A terra foi nos dada por herança. Nós temos essa herança, ela é para nós. Nesse período, todas essas bênçãos eles tinham perdido, eles passaram por muitas lutas, muitas privações. O pecado gerava a morte. Quando alguém pecava, alguém morria, ou a pessoa morria no seu lugar. A humanidade, nesse momento, depois que Adão pecou, ela precisava de 3 coisas. A vinda de Jesus, em primeiro lugar. A redenção dos nossos pecados, em segundo lugar. E o acesso ao reino de Deus, em terceiro lugar. Eu vou repetir, para quem está anotando. A humanidade, depois da queda de Adão, depois do pecado de Adão, ela precisava de 3 coisas. A vinda de Jesus, a redenção dos nossos pecados e o acesso ao reino de Deus. Tudo isso havia sido perdido. Se não fosse Jesus, nós não teríamos mais esse lugar. O Evangelho é sobre Jesus. E o Evangelho você pode resumir em 4 palavras. 4 não, desculpa, são mais palavras, mas em 4 coisas, vamos dizer assim. Na sua vinda, na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. Esse é o Evangelho de Jesus, bem resumido. Sua vinda, sua vida, sua morte e sua ressurreição. Nisso resume-se o Evangelho de Jesus. Só isso. Parece tão simples, né? A primeira necessidade, nós precisávamos que Jesus viesse à terra. Por que nós precisávamos que Jesus viesse à terra? Eu já li o texto de 1 João capítulo 3, versículo 8. Quem era o pecador desde o princípio? O diabo, certo? Desde o princípio ele era, desde o princípio ele praticava. Então por que Jesus disse para Zaqueu: eu vim para o que estava perdido? O que estava perdido? Algo tinha se perdido. Jesus veio para destruir as obras do diabo e restaurar o que estava perdido. Amém? Jesus veio para destruir as obras do diabo e restaurar o que estava perdido. E a gente não vai entrar em muitos detalhes importantes até. Mas você já parou para pensar a profissão de José, pai de Jesus na terra? Todo mundo sabe, certo? Carpinteiro. Mas você sabia, e isso você aprende na teologia, e tem muita gente que acha teologia chato, mas não é, porque nos dá uma base muito profunda das coisas, fundamentos. Você sabia que a profissão do pai de José não era o carpinteiro que você vê sempre nos filmes, um cara que fazia mesa, fazia banquinho? O pai de José era um construtor. O pai de Jesus, José, era um construtor. Entre outras palavras, ele era um edificador. Agora pensa um cadinho comigo. Jesus
veio para restaurar o que estava perdido, edificar o que foi destruído, reconstruir o que já não existia mais. Em que família que Deus mandou ele nascer? Na família de um construtor de lares, na família de um edificador de casas. Ele precisava nascer nesse lugar, ele precisava viver com essas pessoas, ele precisava aprender como era construir uma casa, como era edificar um lar, como era viver como um judeu simples, honesto e puro. Ele não nasceu no meio dos mestres da lei, ele não nasceu naquele lugar, ele nasceu entre construtores, entre homens que sabiam edificar um lar e construir uma casa. E tem gente que acha teologia chato. Tudo que o diabo destruiu, Jesus conseguiu fazer novo. Tudo que ele acabou, tudo que ele derrubou, ele conseguiu fazer tudo novo. Abra comigo Romanos capítulo 5. Eu sei que aqueles que leem bastante a Bíblia já estavam esperando. Eu acho que ele vai ler Romanos 5. Romanos capítulo 5, no versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Quem pecou? Todos. Mas você não nasceu na igreja? Você não frequentou a escola bíblica dominical? Você não era um bebezinho que foi apresentado no culto? Você não frequentou o Kids, o Teens, os jovens? Como assim você pecou? Você está entendendo agora de onde veio o seu pecado? Nós praticamos e praticávamos atos pecaminosos, mas porque havia um pecado antes de nós, que precisava ser remido em nós, que precisava ser redimido em nós. Agora no mesmo capítulo de Romanos, vamos para o versículo 17, por favor. Versículo 17 diz o seguinte: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele nos deu a vida. Ele nos deu a possibilidade de sairmos de um estado de morte espiritual para a vida eterna. Porque quando Deus diz para Adão, Adão, não come dessa árvore aqui, ó, você pode comer de todas essas frutas, e isso é a lei. A lei é quando você diz, não pode fazer isso. E eles comeram daquela árvore, então eles pecaram, mas Deus deu uma advertência: se vocês comerem dessa árvore, se vocês comerem desse fruto, certamente morrerão no futuro. A frase está no futuro. E o que é essa morte? Essa morte não é simplesmente a morte física, essa morte é o afastamento de Deus, é o distanciamento do Pai, é a perda da paternidade. Essa é a morte que Deus avisou Adão: não coma, não faça isso. Você pode comer de todas as coisas que estão aqui, eu te dou autoridade sobre tudo que está aqui. Essa é a morte que Paulo fala aos Romanos. Por um só homem, por um só entrou a morte, mas em Jesus Cristo todos encontram a vida eterna. Aleluia! Aleluia! Tenho certeza que você vai cantar essa música Deus Me Ama a próxima vez com muito mais força. Porque Ele não te amou hoje. Ele não te amou quando você aceitou a Ele como Salvador alguns anos atrás. Ele te amou quando você sabia que Adão ia pecar.
Ele te amou quando Ele sabia que haveria a necessidade de um cordeiro puro, imaculado. Quando houve aquela reunião no céu, e eles disseram, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, pela onisciência de Deus. Ele já sabia. E naquele dia, na eternidade, onde todos nós estávamos, porque a Bíblia diz que todos nós fomos criados antes da formação do mundo, antes de habitarmos nessa terra, na eternidade, Ele nos amou. Então Ele não te ama há 10 anos, 20 anos, Ele te ama a eternidade toda. E por mais que um homem tenha cometido um erro que estragou toda a matriz pura que revelava a imagem e semelhança de Deus Pai, Ele nos resgatou. Ele nos resgatou. Por isso nós precisamos ser redimidos. Por isso há no homem a necessidade da redenção em Cristo. Resgatados de uma escravidão que nos foi imposta, mas que podemos ser livres. Não pelo que fazemos de errado, mas pela essência do pecado que herdamos. Romanos 3, 23, Paulo fala algo muito parecido do que lemos antes, mas vamos ler aqui o texto sagrado de Romanos 3, no versículo 23. O Senhor diz o seguinte, o Senhor não, Paulo, diz o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que Jesus precisou fazer para vir à terra? Ele se despiu de sua glória. Ele se tornou igual a mim e você. Muitas pessoas leem esses textos e pensam que Jesus se tornou igual a mim e você, nós, no sentido da humanidade. Ele se tornou homem como nós. Não, Ele se tornou sem glória como o homem é. Porque mesmo tendo glória, Ele optou ser igual à humanidade, sem glória. Humanidade que eu digo no geral. Porque aqueles que estão em Cristo, a Bíblia diz que há em nós uma esperança, a manifestação da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Mas você entende que Cristo removeu toda a sua divindade e a sua glória para vir à terra, por mim e por você? Ele se tornou, eu vou usar a palavra humano, mas eu quero que você entenda que eu não estou diminuindo-nos. Oi? Mais um, obrigado, pastor Edson. Mais um. Mas Ele era o único, unigênito. Mas a obra que Ele fez restaura tudo que perdemos. Tudo que foi perdido no erro de Adão, no nosso irmão mais velho, vamos dizer assim. Porque lá em Lucas, no capítulo 3, no versículo 38, onde fala sobre a genealogia de Jesus, lá no final da genealogia, Lucas coloca Adão como filho de Deus. Ele vai até Adão. E Adão, filho. Obviamente ele não quer dizer que Deus gerou Adão dessa maneira, mas Adão foi o primeiro filho, e dele todos os outros têm a sua descendência. Então, por mais que Adão, nosso irmão mais velho, vamos dizer assim, nos trouxe essa maldição, Jesus restaurou toda a nossa comunhão com o Pai. A primeira coisa que Ele restaura é a paternidade. Abra comigo João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Me ama. Aleluia. Você está sentindo o amor de Cristo nesse lugar? Contudo, aos que o receberam,
Você o recebeu? Amém? Aos que creram em seu nome. Você creu no nome dele? Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Nunca ouse pensar que Deus não te ama, porque Ele deu o seu único filho, para que você pudesse ter esse lugar de filho de novo. A primeira coisa que Ele restaura em nós é a nossa filiação. Nós nos tornamos filhos de novo. Romanos capítulo 5, no verso 18 e 19, Ele restaura a nossa comunhão com Ele. Romanos 5, 18. A gente já leu esse texto. O 19 diz o seguinte: logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Justo é um homem reto. Por isso que tem aquela musiquinha infantil: havia um homenzinho torto. Um homem torto é um homem que não é justo. O pecado nos torna tortos, incorretos, falhos. Mas quando Jesus nos justifica, Ele nos alinha de novo com o plano da salvação. E Ele nos justifica novamente com o Pai. E Ele nos torna filhos e merecedores da comunhão novamente, de sentar à mesa de novo, de ser trazido novamente. Ele nos faz novamente filhos. A obra de Cristo em nós. Eu vou ler um texto agora um pouco longo, mas eu preciso ler esse texto com vocês. Está lá em Efésios, no capítulo 2. Eu anotei aqui, mas eu pensei, é um texto muito longo. Talvez os irmãos vão ficar enfadados de ler a Bíblia no culto. Mas eu preciso ler com vocês esse texto. Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante, diz o seguinte. Esse texto fala sobre a restauração que Cristo faz em nós. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. A ira vinha da onde? Da nossa natureza. A ira vinha da nossa, não vinha do pecado, da natureza do pecado. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O problema estava na natureza, não era eu e você. Eu e você viemos com essa natureza e aptos para praticar atos pecaminosos. Mas as boas obras, os atos de justiça que o Senhor preparou antes, lá no início de todas as coisas. Quando Jesus está na casa de Zaqueu, Ele diz: eu vim para restaurar as coisas lá atrás, trazer o que estava perdido de volta para o lugar certo. Nós fomos chamados para esse lugar. Esse é o reino de Deus. Cristo, o governo divino em ação.
transformando vidas, restaurando o mundo. Esse é o reino de Deus que ele veio pregar. Esse é o reino de Deus que nós somos convidados a viver. Um reino onde Cristo precisa ser exaltado, ser o nosso Senhor. Essa redenção que nos alcançou, essa graça que nos alcançou, é muito mais profunda do que nós pensamos às vezes. O reino de Deus é muito mais profundo do que nós pensamos. O reino de Deus, por exemplo, é necessário ser tomado à força. Mateus capítulo 11, versículo 12, você já leu esse texto? O reino de Deus, você precisa se apoderar dele, você precisa tomá-lo, você precisa se esforçar. A salvação, a graça, Jesus nos concede livremente para todos nós, mas o reino de Deus, você precisa se esforçar. O reino de Deus é tomado à força. Então, por mais que a nossa redenção, por mais que nos livrar dos nossos pecados, dos nossos atos pecaminosos, tenha sido de graça, a nossa redenção tem um custo, nosso esforço, nossa dedicação, nosso zelo. Nós precisamos nos gastar diante dele, porque ele se gastou por nós, ele se entregou por nós. Quanto custou a nossa redenção? Você já parou para pensar nisso? Você já tentou botar um número? Eu tentei essa semana. Pode rir, irmão, não tem problema não fico ofendido. Eu sempre fui muito ruim em estatística na escola, mas com a ajuda do computador e da informática, hoje a gente consegue muita informação. Todo ano, o israelita, ele deveria pagar um imposto de meio shekel, que era chamado de imposto de resgate, resgate pela vida. Todo ano ele deveria fazer isso. Meio shekel era o equivalente a 0,6 gramas de prata. Aí eu resolvi fazer a seguinte conta, só porque eu não tinha nada para fazer. Quanto que custou tudo isso? Porque a gente diz que Jesus pagou o preço, certo? Eu não estou tentando botar um valor, é só para você ver a grandiosidade. E eu comecei a pesquisar. Já viveram na Terra aproximadamente 120 bilhões de pessoas. E extrapolando estatisticamente, se Jesus não vier nos próximos 10 mil anos, porque a população vai crescendo, geração morre, geração nasce, nascerão aproximadamente 115 trilhões de pessoas. É filho, né, gente? E aí eu resolvi fazer a seguinte conta. Quanto é o valor da grama da prata? Quantos anos uma pessoa vive, em média? Se cada pessoa pagasse todo ano meio shekel em resgate pela sua vida, quanto daria esse valor? Você já parou para fazer essa conta? Não, eu sei que não, eu sei que não. Quase 2 quatrilhões de dólares. Aí eu resolvi fazer outra pesquisa. Alguma pessoa física já teve esse dinheiro? Porque como meu dinheiro nunca passa da casa do 1000, eu não entendo esses números de milhão, bilhão, né? Existem alguns homens muito ricos na terra hoje, mas a riqueza deles não passa de bilhões. Nenhum homem rico da terra poderia pagar a dívida de toda a humanidade. Repito, não estou tentando colocar um número, tá? Por favor, é só para a gente tentar mensurar as coisas. Até porque Jesus é dono do ouro e da prata, para ele meio shekel, 1 shekel, 30 shekels, 1 dracma, não é nada para ele. Mas sabe por que eu estou falando isso? Porque tentaram colocar um preço em Jesus. Quando Judas foi trair Jesus, colocaram um preço nele, 30 moedas de prata. Sabe por que 30 moedas de prata? Porque a média de vida de um homem era 60 anos na sua idade adulta. Então, durante 60 anos, pelo resgate da sua vida, ele pagaria 30. E também era o valor
pago pelo prejuízo de um escravo? 30 moedas de prata. Esse foi o preço que deram para Jesus. Esse foi o valor que deram para ele. Judas andou com Jesus todo esse tempo. Judas viu Jesus fazer todas as coisas. Será que na cabeça dele ele não via que Jesus valia mais do que um escravo? O preço que ele deu por Jesus foi 30 moedas de prata. Esse foi o preço que ele escutou. Eu não preciso abrir agora, mas anote aí para ler em casa. Êxodo 21, 32 fala sobre esse valor do escravo. 30 moedas de prata. E Zacarias, ele faz uma profecia. Vamos abrir porque é importante, talvez você nunca percebeu. Zacarias no capítulo 11. Zacarias capítulo 11. No versículo 12. Zacarias 11, 12. Eu lhes disse: se acharem melhor assim, paguem-me. Se não me paguem, então eles me pagarão 30 moedas de prata. E o Senhor me disse: lance isto ao oleiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Olha isso, cara. O Senhor já falou para Zacarias o preço que avaliariam por ele. 30 moedas de prata. Nada. Nada. Quanto vale o sacrifício de Jesus por você? Para mim vale tudo. Tudo que eu tenho. Tudo que eu sou. Para mim vale tudo. Tudo. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 20. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Eu quero focar na primeira parte do versículo, pois fostes comprados por alto preço. Paulo está fazendo uma analogia entre o escravo que é comprado e o preço que é pago por um escravo. Naquela época, era normal, infelizmente, haver nas cidades um mercado público de escravos. Só que haviam duas palavras gregas que definiam a compra de um escravo, o pagamento por um escravo. Uma delas era agorazo, que era quando alguém comprava um escravo, pegava o escravo do mercado, levava até o cartório da cidade, que na época era a porta da cidade, e dizia: olha, eu estou comprando esse escravo para mim, agora ele vai ser meu escravo. E essa pessoa poderia fazer o que quisesse com esse escravo, porque agora ele era seu escravo. Só que quando Paulo usa essa expressão, e em português está traduzido desta maneira, porque foste comprado por alto preço, ele usa a expressão exagorazo. E exagorazo é diferente. É quando alguém é tirado, removido desse lugar. Porquanto, quando Paulo diz o seguinte: nós fomos comprados por Jesus por preço. Ele diz que Jesus foi nesse mercado de escravos, é o que Paulo está tentando dizer. E ele escolheu eu e você, e pegou eu e você pela mão. Levou até a porta da cidade, onde funcionava o cartório da cidade. E trouxe eu e você até ali e disse: eu, Jesus, estou exagorazo este homem. Eu não o compro para ser meu escravo, eu o compro para ser livre. Por isso Paulo diz: fostes comprado por preço, fostes retirado daquele lugar de escravo, fostes removido daquele lugar de prisão, de choro, de dor e de angústia. E Cristo te tirou daquele lugar, pagou um preço alto por você e te colocou em liberdade. E agora, por amor dele e sua graça, somos livres. Livres não porque fizemos algo, mas porque ele escolheu pagar esse preço por nós. Porque ele nos amou. Ele escolheu pagar isso. Para nós não custou nada
Mas para Jesus custou tudo. Ele se despiu de sua glória. Abra comigo Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. E o seu amor é tão grande. Tende em vós mesmos o sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. Ele não veio à terra não sendo Deus. Ele escolheu não ser Deus. Ele escolheu não reivindicar a sua glória. Ele escolheu isso. Ele não usou em algumas traduções isso como uma vantagem. Olha, eu sou Deus. Não, ele optou dessa maneira. E nunca falou, olha, eu sou Deus. Mesmo sendo Deus. No seguinte, Ju, ele optou por esvaziar-se a si mesmo. Filipenses 2:6, 7. Mas pelo contrário, esvaziou-se. Tudo que ele tinha de divindade, tudo que ele tinha de Deus, tudo que ele tinha de glória, ele escolheu remover. Não só ele não quis demonstrar para as pessoas a sua glória, ele se despiu de sua glória e majestade, mas ele se esvaziou de tudo. Ele se tornou um servo. Ele serviu, ele limpou os pés dos apóstolos, ele lavou os pés deles. Você já imaginou como eram as estradas daquela época, os cavalos andando nos mesmos lugares que os seres humanos? Eu sou do interior, então mais ou menos eu tenho uma noção do que é isso. Cocô de cavalo, xixi de cavalo. Eu cresci na roça, no mesmo caminho que o cavalo e a vaquinha andavam, a gente andava também. E às vezes de brincadeira a gente empurrava um amiguinho para ele pisar na... Essa parte eu não devia ter contado, né? É um pecado que eu já pedi perdão, irmãos, mas a gente fazia essas brincadeiras. Agora você imagine esses homens com sandálias, pés descalços, andando, Fábio, com os pés sujos, imundos. E Jesus entra naquele lugar, toma uma bacia, uma toalha em seus ombros. O Filho de Deus unigênito coloca os pés daqueles homens no seu colo e lava. Ele estava na glória, ele estava com o Pai. E limpa a nossa imundícia de livre e espontânea vontade. Porque Ele nos ama. Porque Ele escolheu nos amar, Ele se tornou semelhante a homens. Como o pastor Edson disse muito bem, mais um entre todos. E se não bastasse, Ele recebeu a morte de cruz. A morte que era dada a bandidos, a morte que era dada a escravos que fugiam, a morte que era dada a malfeitores, homens maus. Essa morte Ele recebeu. Então eu te pergunto de novo, o que custou a salvação para você? Que preço nós pagamos? Vim no culto todo domingo? Esse é o preço que pagamos pela salvação. Vir no culto de oração quando queremos. Fazer teologia quando dá vontade, porque é chato. Não gosto de ler a Bíblia, não consigo, não consegue. Não consegue. Aqui está toda a descrição de Yeshua, do começo ao fim. Quem Ele era, quem Ele é e quem Ele continuará sendo, porque Ele disse: eu sou, e continuarei sendo, eu sou. Está tudo aqui. Mas nós temos que implorar, pelo amor de Deus, venha. Nós vamos ter algo na igreja, venha. Nós temos que implorar.
custou para nós. Muitos foram embora porque só queriam o Cristo dos milagres. João no capítulo 6, quando ele diz: todo aquele que comer do meu corpo e beber do meu sangue terá parte comigo. Muitos foram embora. Muitos foram embora. Milhares foram embora. Sabe por quê? Porque todos naquela época entenderam muito bem que Jesus estava propondo uma aliança eterna. Você precisa fazer uma aliança comigo. Uma aliança de sangue. Se você comer do meu corpo, beber do meu sangue, você será um comigo. E muita gente quer ir até um certo ponto com Cristo. Muita gente quer o milagre, a cura. Muita gente quer as coisas boas. Mas quando você precisa abrir mão de si mesmo, fazer uma aliança de sangue com Cristo, falar: eu estou aqui, eu vou contigo até o fim. Não, peraí, Jesus, até agora eu vou embora. E muitos foram embora. E Jesus olhou para os 12 e disse: vocês também não vão com essa multidão? E aí eles disseram: para onde iremos nós, Senhor? Se só Tu tens as palavras de salvação. Só Tu é a salvação. Para onde que eu vou? Se eu for ao fundo do oceano, lá Tu estás. Se eu subir ao mais alto monte, lá Tu estás. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Se Ele está em tudo, se Ele é tudo. Zaqueu foi uma história que eu resolvi contar hoje para demonstrar o que a mudança de Cristo pode fazer numa casa, numa família. A salvação que Jesus traz. Mas quantos exemplos nós poderíamos dar? Lembra da mulher samaritana do lado de um poço, sedenta por algo? Você já parou para pensar nisso? Uma mulher que estava do lado de um poço, mas morria de sede. E quando ela diz para Jesus: esse poço foi cavado pelo nosso pai Jacó, você é maior que o nosso pai Jacó. Mal sabia ela que Jesus deu o nome para aquele poço, Jacó deu o nome para aquele poço de ao Deus de Israel. El Elohim Israel, era o nome daquele poço. Por isso que quando Jesus olha para ela, Ele diz: mulher, se tu soubesse com quem tu está falando. Ele é o Elohim. Ele era o dono daquele poço, literalmente. Jacó cavou, mas ele deu o nome para ele. Aquele que beber dele jamais terá sede, porque dele fluem rios de água viva. E somente dele há uma água que nos farta, uma bebida que nos farta, que não nos faz mais ter sede. Todos nós já passamos por esse lugar. Um lugar dessa necessidade, um lugar em que nós precisamos da graça de Cristo e Ele nos encontrou. E eu te peço nessa noite, que resposta você está dando para o que Cristo fez por nós? Que vida você tem vivido para dar uma resposta diante de tudo que Ele realizou por nós? Nós estávamos mortos para Deus, pelo amor de Deus, você não entendeu? Nós estávamos mortos em nossas transgressões, mas Ele nos deu vida, nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Ele literalmente dividiu a herança dele conosco. Ele nos deu autoridade sobre a criação. Ele nos derrama da sua graça de uma maneira tal que, para encerrar, eu preciso ler com vocês Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 diz o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação, entenda isso. Não há mais condenação para os que estão em Cristo. Nós não somos mais condenados,
porque Ele nos salvou. Se esse texto não é suficiente para você, vamos ler no mesmo capítulo de Romanos, o versículo 34. Romanos capítulo 8, versículo 34. Paulo faz uma pergunta à igreja de Roma: quem os condenará? Quem? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Deixa eu conscientizar você de uma coisa. Quando essa carta foi escrita e enviada para a igreja de Roma, havia uma grande perseguição aos cristãos. Era nessa época que os cristãos eram ateados fogo em praça pública. Era nessa época que os cristãos eram colocados no Coliseu para servir de divertimento às pessoas. Eram devorados por animais. E é nessa carta que Paulo diz: ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor. Ele não disse fujam da luta, fujam da angústia. Ele disse: ofereçam os vossos corpos como um sacrifício vivo, puro e santo diante do Senhor. Não fuja do que o Senhor tem para ti. Não se esconda do que Ele tem feito por ti. Ofereça-se. Eis-me aqui pelo Evangelho. Eis-me aqui por ti, Senhor. Se for necessário a angústia, a espada, a dor, a perseguição, eu vou. Porque eu entendo o que tu pagaste por mim. Eu entendo o preço que tu pagaste por mim. Eu entendo o que tu fizeste por mim. Então, meu querido, quando você pensar que está difícil, lembre-se que esses cristãos leram essa carta. E provavelmente um pai de um filho que foi comido por um leão pensou: mas e o meu filho? Nós não sabemos os nomes dessas pessoas, sabe por quê? Porque senão a gente ia fazer camisa com o nome delas. A gente ia adorar o nome delas. Mas a verdade é que nós não poderíamos nem citar o nome delas nos nossos lábios. Porque o que esses homens e mulheres fizeram pela igreja do Senhor, nós não podemos nem mensurar. Amanhã tem culto de oração. Nós temos tantas escolas incríveis aqui, sabia? Nós temos tantas coisas maravilhosas nessa casa. Nós temos ensinado a palavra com muito temor, para não nos desviarmos para nenhum tipo de doutrina enganadora. Nós temos um zelo pela presença do Senhor nesse lugar. A única coisa que eu te peço é: entenda quem você é em Cristo. Entenda que você é filho. Entenda que Ele te ama. Entenda que não há mais nada além dEle. Todos os dias pela manhã, quando eu abro os meus olhos, eu agradeço ao Senhor em espírito. Quando eu coloco meus 2 pés no chão, eu agradeço ao Senhor em espírito. Porque teve um dia que eu me lembro muito bem que eu estava tão estressado, tão mal da vida, que eu acordei de manhã, minha esposa já tinha ido para o trabalho, eu não consegui mexer as minhas pernas. E eu fui me arrastando até o carro e até o hospital. Porque mesmo conhecendo as Escrituras, mesmo frequentando uma igreja, eu não vivia, não praticava e não abria mão de convicções. Você precisa viver de acordo com o que Cristo fez por você.
não te custa nada, porque já custou tudo para Ele. Fique de pé. Del, vem cá, Del. Del e, né? É que eu não sei o nome de todo mundo. Você entendeu nessa noite o sacrifício de Jesus? Amém? Feche os seus olhos, abra os seus lábios em adoração. Por que você está esperando uma música para adorar o Senhor? Foi Cristo que nos deu a graça de sua presença. A música foi inventada e utilizada como adoração muito tempo depois. A sua voz é uma adoração perfeita. O seu coração rendido é uma adoração perfeita. Eu não sei como anda a tua fé, querido, não sei. E eu também não quero envergonhar ninguém. E honestamente, eu gostaria de dobrar os meus joelhos também. Mas se você acha que você precisa vir aqui à frente nessa noite, venha. Não por causa de mim, não por causa de ninguém, mas porque você entendeu nessa noite que o Evangelho da cruz de Cristo é muito mais do que você imaginava até agora. Venha. Antes da música, antes que uma emoção toque na sua alma, venha. Venha por convicção, venha por entendimento, não pela sua alma, venha. Ele nos ama. E tudo que Ele quer é que vivamos um evangelho de acordo com o seu amor e no nível do seu amor. No nível do seu amor. Aleluia.